Essa vergonha você vai passar. Oiê, galera do Tujura, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisela Pazuello e eu e o PV somos brasileiros que moramos em San Diego, na Califórnia, e compartilhamos coisas de Estados Unidos, viagens, experiências de intercâmbio, tudo aqui com vocês, pra você aí que tá pensando em morar fora, que quer saber sobre San Diego e tudo mais, já se inscreve nesse canal pra você acompanhar tudo que rola por aqui. Hoje eu vou falar pra vocês de uma coisa que acontece com simplesmente todo mundo. Ninguém se salva. Independente do seu inglês, se você estudou inglês por anos e anos, se você não fala nada, se você não sabe nem o que é hi. Gente, eu vou falar. Todo mundo passa por isso nos primeiros meses morando fora. Não é só nos Estados Unidos, em qualquer lugar, em qualquer língua, você vai passar vergonha. É natural, gente. Aceita que a vergonha vem, porque ela vai acontecer. E é assim. É com ela que a gente vai aprendendo cada vez mais. Hoje eu vou te contar algumas vergonhas básicas que todo mundo passa. Não tem quem se salve nesse mundo. Essa vergonha você vai passar. Eu, então, gente, que sou uma pessoa, assim, que passa vergonha dada, assim, de graça, sabe? Tá ali vivendo, existindo, já tô passando vergonha. Então você imagina a quantidade de gafes que eu já cometi aqui nesse país. Que, assim, tem que levar na esportiva, porque se for ficar sofrendo por cada vergonha que você passou, você não vai conseguir mais viver. Então, leva tudo na esportiva e aprende com teus erros, porque é assim que a gente evolui. Particularmente pra mim, a parte mais difícil do inglês é o speaking, né? É falar inglês, é tá ali no boca a boca, porque eu sou uma pessoa que já me enrolo pra falar no português. Você imagina no inglês, né? Então, às vezes, assim, a minha cabeça tá querendo falar uma coisa, a minha boca fala outra, sai um blá 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 blá. Quando eu vejo, já passei a vergonha, já tô lá com aquela cara... Sou do Brasil, desculpa, não sei o que. Mas acontece, gente. Bola pra frente é uma tristeza, mas acontece. E uma coisa é certa, é errando que se aprende. Então, gente, quanto mais você tentar evitar esses momentos constrangedores, evitar passar uma vergonha, ficar pensando demais, ou tipo assim, ai, não quero ligar lá, ou ai, não quero ir lá falar, mais você vai estar atrasando o seu crescimento no inglês. Então, gente, aceita, vai na fé de Deus e assume essa vergonha. Eu sei, gente, que às vezes é muito cansativo você ter que ficar se esforçando pra pensar no que você quer falar, você ter que ficar pensando nas palavras, o que é isso, o que é aquilo. Eu sei, gente, é cansativo. Tem dias que você vai simplesmente dizer assim, eu não quero falar inglês, eu não quero ter que pensar, eu não quero ter que me esforçar. É natural que isso aconteça com todos nós, tá? Mas, quanto mais você evitar essas situações, mais longe você estará do seu objetivo. Então bora lá, vergonhas que todo mundo que está aprendendo inglês vão passar. Vergonhas que todo mundo que está aprendendo inglês vai passar. Gente, eu acho que a primeira grande vergonha que todo mundo passa é na hora de pedir comida, né? A primeira refeição, assim, num lugar, num país longe do seu, no qual você tem que realmente, botar o seu inglês pra jogo, você vai bugar. Pelo menos isso aconteceu comigo. E, gente, foi um caos. Eu me senti a pessoa mais burra do mundo. Isso porque eu já tinha estudado inglês durante um grande período da minha vida e eu achei que não, gente. Pedir comida ia ser o básico do básico do básico. E simplesmente eu cheguei lá no Denny's, eu me lembro desse dia como se fosse ontem. Eu estava lá, sentei sozinha, não conhecia ninguém nesse país, nenhuma viva alma. Sentei no Denny's e falei, bom, vou pedir minha primeira refeição, né? Tava lá com a coisa preparada na minha cabeça, o scriptzinho, né, do que eu tinha que falar. Na hora que a moça chegou pra fazer o pedido, eu olhei pra cara dela e eu buguei. E não saía um A da minha boca. Eu não conseguia falar, gente. Foi terrível. Eu pensei assim, ferrou, eu não quero mais. Naquele momento, gente, na primeira refeição eu pensei em desistir. Porque eu falei assim, cara, se eu que já estudei não tô conseguindo falar nada, imagina só, não vou durar um dia nesse país. Ali eu pensei realmente em desistir. Mas, gente, é natural. O primeiro dia, assim, o impacto inicial de que você tem, caraca, eu estou fora do meu país, caraca, ninguém tá falando português. Você pensa que realmente fudeu. Mas aí, gente, é nessa hora que você usa aquele instinto que todo mundo tem dentro de si. É certo, não adianta. Você pode estar passando a vergonha que for, o medo que for, mas na hora que você precisa dar o seu jeito, você vai dar o seu jeito. Aí você lá aponta, mostra no cardápio, faz mímica, mas você se vira e aí você consegue pedir a sua primeira refeição e consegue, né, seguir sua vida aqui com a sua primeira grande vergonha passada. Cara, se já é difícil se comunicar, né, numa outra língua, no cara a cara, no face to face, imagina só no drive-thru ou no telefone. Gente, essas com certeza são as duas piores
coisas pra quem não fala, não é, né? Tá num outro país, que não tá falando a sua língua nativa. É um caos. Eu juro. Ir no drive-thru era uma tristeza na minha vida, gente. Você não tem noção. Eu tenho histórias engraçadas em cada restaurante de drive-thru nessa cidade. Eu não tô brincando. Eu passei cada vergonha que vocês não têm noção. A última, né? Não foi nem a primeira. A última delas foi no Starbucks. Tava eu e Paulo Vitor lá no Starbucks bonitinho. E aí eu já tava acostumada, né? Já sabia o que eu ia pedir e tudo mais. Pedi o meu. O PV nunca quer nada. Naquele dia ele decidiu que ele queria alguma coisa, né, Paulo Vitor? Isso foi semana passada. Não, baby, já faz tempo, pô. Foi mês retrasado, tá? Ok. Gente, buguei. Acontece, o bug vem. Tava lá, né, bonitinha, pedindo o meu. Aí eu falei, PV, você vai querer alguma coisa? Ele, não quero nada, como sempre, né? Aí, beleza. Quando eu terminei de pedir o meu, ele vai lá e fala que ele quer um negócio. O que você queria? Iced white. Tá vendo? Tu bugou também. Não sou só eu. Iced white chocolate alguma coisa. Não, era white chocolate. Não, era iced. Iced white chocolate. O que eu falei? Rebobina aí pra ver o que ele falou. Ele pediu pra eu pedir esse troço aí, né? São 3 palavrinhas. Mas tenta falar as 3 palavrinhas rápido, assim. Eu não conseguia falar. Eu não sei o que aconteceu comigo, que eu não conseguia falar iced white chocolate. Simplesmente saía white iced chocolate, chocolate white iced. Não conseguiu sair na ordem. Eu fiquei com tanta vergonha que no final eu falei assim, never mind, eu não quero mais, desisto, não precisa. A moça ficou assim, não, você não tem certeza, não sei o que. Eu falei, não, sua primeira opção já tá bom. E é isso, gente, o bebê foi embora sem bebida nenhuma, porque eu desisti de pedir o dele simplesmente porque eu não conseguia falar iced white chocolate no Starbucks. Uma outra situação horrível que todo mundo que tá aprendendo uma nova língua passa é quando te perguntam se você quer isso ou se você quer aquilo. Ou o que você acha de uma coisa em específica. Gente, você não tem noção da vergonha que você vai passar quando te perguntarem uma coisa ou outra e você vai responder yes ou no. Gente, sério, isso acontece muito no início, principalmente quando você tá ali nervoso, né? A pessoa tá falando e você tá olhando pra cara dela, tipo... E aí você não sabe o que dizer, você fala yes. E aí a pessoa fica... E aí você fica... O que eu normalmente fazia, né? Quando eu percebia que eu tinha passado por essa situação. Eu nem esperava a pessoa falar de novo, porque eu já tava com vergonha de ter respondido yes. Aí eu falava que eu queria o primeiro, pronto. Aí eu escolhi o primeiro e não interessasse o que fosse, não ia perguntar o que era, só ia no primeiro e já era. Hoje em dia, quando passo por uma situação que eu não entendo o que a pessoa tá falando, normalmente é porque realmente é uma coisa nova pra mim. Ou eu peço pra ela repetir, né? Porque pode ser que seja, por exemplo, se for um restaurante, pode ser uma comida nova, uma opção nova, né? De alguma coisa diferente que eu nunca comi na vida. Então pode ser uma ótima opção pra eu provar algo novo. Ou também pra praticar um pouco meu inglês, aprender um novo vocabulário do que ela tá falando. Ótima opção pra provar alguma coisa nova? É. Não é isso, não é essa palavra. É o quê? Uma ótima oportunidade. É isso. É uma ótima oportunidade pra provar uma coisa nova. Então, você dá atenção, né, pro que ela tá falando. Você não entendeu se é isso ou se é aquilo, pergunte de novo, peça pra ela repetir, porque você vai conseguir melhorar seu vocabulário, aprender coisas novas, provar coisas novas, enfim, crescer aí de alguma forma. Eu cheguei no Mac, acho que foi a primeira vez, e aí ela chegou na mesa pra mim e falou assim, você quer pequeno ou grande o copo? E aí eu falei que eu queria Coca-Cola. Porque eu achei que ela tava perguntando o que eu queria beber. O que ela queria beber. Gente, tô falando, acontece com todo mundo, ninguém se salva. Quando dá 2 opções, você só fala uma coisa aleatória. É normal, acontece. Mais uma coisa pra nossa lista de coisas que são péssimas pra quem tá aprendendo inglês, pra quem tá fora do seu país, né? Pra quem tá lá batalhando, suando a camisa pra falar uma outra língua. É quando você quer brigar em inglês. Já é ruim, pelo menos eu acho péssimo quando eu tenho que ir lá brigar pelos meus direitos, sabe? Quando acontece alguma coisa, assim, vamos dar um exemplo de você tá numa loja, enfim, você tem que brigar pelo seu direito, né? Porque você tem seus direitos. Aí você quer ir lá falar que isso tá errado, que isso aconteceu, e você simplesmente buga, porque você não tem vocabulário suficiente pra isso, você já está exaltado, seus nervos já estão elevados, e aí você quer falar e... Gente, também é outra coisa que é o caos ter que brigar em outra língua. Eu normalmente, gente, eu aceito a minha derrota. Eu nem insisto muito, porque eu sei que eu não vou conseguir. Em algum momento eu vou me embananar toda. Eu só começo com um Are you kidding me? Depois disso é um blá 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 blá. Tchau, partiu, vou embora derrotada. É isso que acontece, gente. Com a Gigi. Ah, e tu faz o quê? Eu brigo. Ah, teu
que tu briga. Ah, não, até parece. Hoje em dia tu briga. É óbvio. No início tu deixava passar. Ah, hoje em dia tu também não briga. É porque eu não gosto de brigar. Então, eu Então, gosto. Eu nunca gostei de brigar, nem no Brasil, gente. Eu morro de vergonha. Sou aquele tipo de gente que não gosta de ficar contestando muito, sabe? Que vergonha. Outra situação constrangedora que acontecia muito comigo era com os números. Eu não sei porquê, gente. Apesar de eu já ter estudado inglês antes, eu não sei por que eu não conseguia fixar os números, sabe? Na minha cabeça. É óbvio que os números básicos eu sabia, mas o T no final sempre ficava muito confuso pra mim. Então, só com o tempo, sabe? Depois de muito tempo aqui, que realmente eles fixaram na minha cabeça e eu consegui me localizar um pouco melhor nessa situação. Mas quantas vezes eu já passei por situações de eu perguntar presencialmente pra alguém quanto que custa a pessoa falar um número e eu não saber se, por exemplo, era 15 ou 50, porque eu ficava confusa com o final da palavrinha que ela tinha dito, porque é muito rápido que eles falam aqui, gente. Se você também se confunde com o número, é certo que essa vergonha você vai passar. E eu assim, né, gente, eu já tava ali na boca do caixa perguntando quanto custava. Eu tava torcendo pra ser o mais barato, né? Porque se fosse de 50 eu tava ferrada. Porque eu já ia ter que levar de qualquer jeito. Já tava ali, né? Então tem que torcer pra ser o mais barato. Agora, gente, é mais um desabafo aqui do meu coração de algo que me incomoda bastante. Não é incomodar. Incomodar é uma palavra muito forte. Me o quê? Me o quê? Te atormenta. Pode ser, talvez. É que, assim, parece que o americano gosta de ver a gente sofrer, sabe? Eles querem ver você sofrer tentando falar o inglês. Porque às vezes a gente fala uma coisa, que a gente falou aquela coisa, ele fica com aquela cara de taxa, assim, sem entender. Só algumas pessoas. Tá, mas acontece bastante. Não. É raro. Ou talvez eu fale certo, a maioria das vezes. Eu tenho muito sotaque, realmente. Mas assim, eu falei a palavra. Aí a pessoa fica me olhando assim. Aí eu repito. Aí na terceira. A pessoa entende o que é, entendeu? Acontece isso, gente. Mas eu acho que assim, o americano, ele se esforça um pouco menos pra entender. Porque no Brasil, o brasileiro gosta de gringo. O brasileiro, quando ele vê o gringo tentando falar o português, independente se o cara tá falando super certo, super errado, ele acha o máximo, sabe? E não interessa, se o cara eu falar inglês, a gente entende o que ele quer dizer, né? A gente acolhe e tudo mais. O americano, ele já não é tão assim. Eles falam bastante coisa errada no inglês também. Eles têm muitas exceções, assim. Tipo, eles não precisam falar o inglês muito correto. Mas a pronúncia, sabe? Se não é a pronúncia corretinha, parece que eles não entendem o que você tá falando. Por exemplo, eu penei muito tempo. Eu chegava pra pedir um café, eu falava, can I get a coffee? A pessoa não entendia. Eu falava coffee. Ela não entendia. A partir do momento que eu comecei a falar, can I get a coffee? Tipo, estender o i, entendeu? Porque esse dois E no final. Gente, você não tem noção a diferença que faz pra eles um coffee pra um coffee. É totalmente diferente na cabeça deles. Se você falar coffee, eles não vão entender. É simples assim. E isso me irrita, porque, porra, coffee. Fala sério, vai, PV. Não, coffee é tosse. Ai, gente, que ódio desses americanos. Enfim, é mais ou menos isso. Essas são algumas situações constrangedoras de quem tá vivendo fora, que passa de vez em quando, né? Vai acontecer. E é assim, gente, com um errinho aqui, outro errinho ali, que você vai absorvendo as coisas na sua cabeça. Como, por exemplo, a questão do coffee, né? Agora eu já sei como que fala e não falo mais, eu quero uma tosse. Se você já morou fora do país ou já teve a oportunidade de fazer uma viagem internacional e praticar um pouco o seu inglês, que vergonhas que você já passou, que não comentei aqui nesse vídeo. Vai que tem outras coisas que a gente possa acrescentar, né? Fazer uma parte 2. Comenta aí embaixo as suas vergonhas com o inglês. Não esquece de se inscrever nesse canal pra gente chegar nos 500 inscritos o mais rápido possível, que essa é a nossa nova meta, né? Nossa nova metinha a ser atingida. Não esquece também de clicar no gostei, de dar um like pra esse canal, gente, pra eu saber que vocês estão gostando dos vídeos aqui. Vai lá também conferir os últimos vídeos do canal, os vlogs que a gente fez das viagens. São vlogs muito divertidos, muito legal. E é isso, galera. Na verdade, eu acho que é isso. É isso? É isso. Um beijo. Até semana que vem. Fui.